Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a corporação de máquinas pesadas XCMG. A fabricante chinesa, apesar de ter começado sua expansão internacional há pouco mais de 20 anos, já conseguiu se tornar na terceira maior fabricante do segmento no mundo. Graças a uma política agressiva de expansão, atuando em diversos segmentos, a empresa marca presença em todos os continentes, inclusive no Brasil, onde abriram uma fábrica e estão firmes e fortes. Mas sua origem é muito interessante, começando em meio à turbulenta Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de começarmos a contar essa incrível história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A partir de 1937 começou a chamada Guerra Sino-Japonesa, onde o Japão começou a tomar território da China, e durante a Segunda Guerra Mundial a sua expansão foi maior ainda. Com um poderoso arsenal bélico, os japoneses tomaram muitos territórios, como a maior parte do leste chinês, além da Indochina e muitos países da Oceania. A situação começou a mudar quando tropas japonesas atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, o que fez os Estados Unidos entrarem oficialmente no conflito. Assim, os países aliados que já estavam ajudando os chineses também passaram a contar com apoio norte-americano. Porém, todo tipo de ajuda era bem-vinda, e nas regiões ocupadas haviam tropas rebeldes que não davam descanso aos inimigos. E na região de Jinan, na província de Shandong, na região nordeste da China, era um dos domínios mais problemáticos ao Império Japonês. E assim suas forças armadas passaram a usar de métodos cruéis, incluindo a política dos 3 tudos: elimine tudo, queime tudo e saqueie tudo. Foi nesse clima de terror que surgiu uma fundição clandestina para fabricar munições e balas para os rebeldes. E depois que os países aliados conseguiram reconquistar territórios e o Império Japonês se rendeu, essa empresa pôde sair da informalidade e passou a se chamar Hwasin Iron Works, aonde se estabeleceu oficialmente na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, vizinha a Shandong. Mas com o fim da Segunda Guerra, a empresa continuou em atividade de fabricar munições, mas agora era para armar as tropas comunistas. E apesar do Japão não representar mais uma ameaça ao país, o conflito continuou, já que virou uma guerra civil entre o Partido Comunista Chinês e o governo, cujas tensões já haviam começado desde 1927, sendo que a invasão japonesa deu trégua a esse problema interno. A guerra civil só acabaria em 7 de dezembro de 1949, quando os comunistas conseguiram dominar o país, e o líder da revolta, Mao Zedong, também conhecido por Mao Tse-tung, se tornou governante do país. Com a China em paz, logo houve retração no comércio de munições e a Hwasin passou a diversificar seus produtos e começou a fazer implementos agrícolas como arados. E em 1957 passou a se dedicar à construção civil, atividade pela qual a empresa se tornaria famosa mundialmente, já que boa parte da China precisava ser reconstruída, e assim criaram o primeiro guindaste de torre. Em 1960, a empresa criou seu primeiro trator, um arcaico rolo compactador a vapor de 10 toneladas. Apesar de a grande maioria das fabricantes de máquinas do mundo terem abandonado esse tipo de propulsão antes mesmo da Segunda Guerra, por lá ainda tinha espaço, já que o petróleo ainda era escasso e caro no país. Como a China continuou em conflito após a Segunda Guerra Mundial, o país demorou mais para se recuperar do que as outras nações que estiveram no meio do confronto. Em 1963, lançou o guindaste Q-51, feito sobre um caminhão Jefang CA-10, cuja capacidade de carga era de 5 toneladas. O produto acabou fazendo muito sucesso e se tornou a principal fonte de renda da empresa. Em 1967, criaram o modelo Q210 para 10 toneladas, também feito sobre um caminhão Jefang. E nos anos 70, a organização se tornou referência no ramo de guindastes. Mas queriam ir além e passaram a produzir um caminhão vocacional totalmente voltado para içar cargas. E assim lançaram em 1976 o QY16, cuja capacidade de carga era de 16 toneladas. Com o passar dos anos, a empresa passou a aperfeiçoar os guindastes e a usar tecnologia japonesa como o da Mitsubishi e da Nissan, e europeia como o da Tadano e da Liebherr. Até o início dos anos 80,
já eram capazes de construir todo o caminhão, só com componentes chineses, não dependendo de produtos importados. Em 1982, a empresa lançou o rolo compactador CA25, sendo um produto feito em conjunto com a fabricante sueca Dynapac. Durante os anos 80, a linha de guindastes foi ampliada e também passaram a fazer betoneiras para caminhões. E em 28 de julho de 1989, decidiram juntar 3 fábricas do grupo que estavam separadas e unificá-las numa única organização. E assim nasceu a Suzhou Construction Machinery Group Limited, cuja sigla era XCMG, e a partir de então, foi por essa sigla que seus produtos passaram a ser comercializados. Nessa época, a empresa já faturava 380 milhões de yuans por ano, o equivalente a 13 milhões de dólares nos valores atuais, sendo bom para os padrões chineses da época, mas modestos para os padrões internacionais. O primeiro produto da nova empresa foi a máquina vibroacabadora série Super, feita em cooperação com a fabricante alemã Weggele. Nos anos 90, a China começou a se abrir para o mercado externo, já que seus produtos estavam sendo amplamente exportados, e o governo chinês deixou que muitas empresas estrangeiras investissem no país. E a Caterpillar foi uma das muitas fabricantes interessadas, que fez um acordo de joint venture com a XCMG, na condição que a fabricante chinesa não poderia produzir escavadeiras hidráulicas ou produtos similares. Para aumentar a potência da empresa, o município de Suzhou decidiu unificar todas as empresas locais que forneciam componentes ou terceirizavam serviços. E então a XCMG ficou com um total de 56 empreendimentos para verticalizar e proporcionar mais força, mas acabou ficando endividada com o município, sendo que qualquer lucro ficava para sanar as dívidas. Em 1995 foi lançado o enorme guindaste QAY160, com 12 rodas e capacidade para 160 toneladas de carga, sendo na época o maior do gênero feito na Ásia. E no ano seguinte, com a oficialização da União das Empresas Locais, a XCMG abre o seu capital na Bolsa de Valores, se transformando numa sociedade anônima. Nessa época, a empresa já tinha se tornado líder no mercado de máquinas pesadas na China e já tinha uma escola técnica profissionalizante para fabricar e operar máquinas. Finalmente, em 1999, a XCMG consegue pagar todas as dívidas e o seu lucro anual já era de 5 bilhões de yuans. E foi nessa época que a empresa mudou sua diretoria e passou a focar em usar os lucros somente para investir em seus produtos e nos processos produtivos, cortando qualquer extravagância. Após findar o acordo de joint venture com a Caterpillar, a empresa passou a investir no desenvolvimento de novos produtos e no ano 2000 lançaram a pá carregadeira ZL50G, se tornando no primeiro do gênero da corporação. Coitada. Em 2002, lançaram o QAY25, sendo o primeiro guindaste com tração total. Sua capacidade era para 25 toneladas. Agora a linha de produtos era totalmente desenvolvida pela XCMG, não tendo joint ventures ou licenciamentos de terceiros. Em 2003, a empresa já tinha faturado 10 bilhões de yuans, e essas vendas, aliado ao alto crescimento econômico do país, que transformou a China num imenso canteiro de obras, despertou o interesse do grupo de investimentos norte-americano The Carlyle Group, sendo o primeiro grande passo da empresa para sua expansão internacional. Os planos ambiciosos da XCMG também incluíam a construção de uma fábrica num grande terreno na enorme metrópole de Chongqing, ao sudoeste do país. Para essa expansão ganhar força, a empresa passou a desenvolver novos produtos e aprimorar a qualidade. No Brasil, suas máquinas já eram importadas desde 2004, e a partir de 2010, a XCMG demonstrou interesse em montar uma filial no país. E logo começaram a construir uma fábrica na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, cujas obras começaram em 2012. Enquanto isso, a matriz lançou novos produtos, como a linha XZ de escavadeiras hidráulicas, sendo compostas por modelos de pneus denominados por W,
e por esteiras denominadas de UED. As escavadeiras de diversas potências vai desde o modelo XE15U, feito para obras em locais apertados com 13 cavalos, até o enorme XE690DK, com potência de 770 cavalos. A empresa também apresentou a curiosa escavadeira ET110, que é dotada de pneus e todas as rodas são articuladas individualmente, sendo capaz de praticamente andar nos terrenos mais difíceis. No mesmo ano de 2012, a corporação entra no mercado europeu ao comprar a fabricante alemã de máquinas para concreto Schwing e começar a construir um centro de pesquisas em desenvolvimento de produtos na cidade de Krefeld, no estado da Renânia do Norte-Westfália. Na mesma época, também criaram imensas máquinas, como o maior caminhão guindaste do mundo em sua época, o XCA 5000 com 18 rodas e capacidade para içar muitas toneladas. Mas, infelizmente, há poucas informações sobre o enorme veículo, sendo mais provável que tenha sido uma encomenda única. Mas a empresa lançou outro gigante, o XGC 88000, sendo o maior trator guindaste do mundo, que pode içar 4.000 toneladas a 144 metros de altura, e vinha equipado com 3 motores Cummins de 860 cavalos cada um, dando um total de 2.580 cavalos de potência combinada. Nessa mesma época, a XCMG obtém a liderança mundial no segmento de guindastes, e ainda em 2012 apresentará sua linha de basculantes de mineração, sendo que o maior modelo, o DE400, tem capacidade para 363 toneladas e motor de 3.800 cavalos. Em 2014, é inaugurada a fábrica de Pouso Alegre, sendo a primeira da corporação fora da China. No ano seguinte, a XCMG começa a trabalhar num novo ramo, a de caminhões, já que tinham experiência na fabricação, graças aos seus guindastes móveis, sendo que a grande maioria é para uso vocacional, como a linha NGX de basculantes trucados, com potências de 380 a 530 cavalos. A empresa desenvolveu a linha média pesada Ranvan, que pode vir de fábrica equipado com caçamba basculante, com guindaste, com betoneira, plataforma de combate a incêndios, sendo que tanto o caminhão quanto a carroceria são feitas pela própria empresa. E também disponibilizam um Ranvan cavalo mecânico, que assim como o restante da linha tem cabine avançada, com tração 4x2, 6x2 e 6x4, e potências de até 530 cavalos. Nessa época, a filial brasileira já estava fabricando muitos produtos, quase todos usando motores Cummins, e seus índices de nacionalização estavam aumentando cada vez mais. Todos os produtos feitos no Brasil têm o sufixo BR, como as pás carregadeiras ZL30BR e a 50BR. A escavadeira hidráulica XE215BR, com motor de 155 cavalos, também tem o rolo compactador que não tem o BR no nome, que é o XS122PD, e a motoniveladora GR180BR, com motor de 187 cavalos. A empresa também faz caminhões e guindastes com o QY25BR e o QY75BR, com potências de até 329 cavalos. No ano seguinte, a filial brasileira lança mais um produto, a retroescavadeira XT870BR, com um motor Deutz de 100 cavalos. Por conta da qualidade e principalmente preços baixos, a XCMG começou a ganhar mercado em nível mundial com muita rapidez. Numa política agressiva de expansão, continuaram a desenvolver novos produtos para atender nichos até então não explorados pela corporação, como os tratores bate-estaca composta pela linha XR, XG, XTC e XMG, com potências de até 405 cavalos. Também passaram a construir máquinas de tunelamento, também conhecidos por Road Header, sendo comercializados como série EBZ, cuja potência proporcionada pelo motor elétrico é de até 773 cavalos.
A linha XE foi estendida também para as grandes escavadeiras de mineração, sendo que o modelo XE7000E pode carregar até 36 metros cúbicos de terra em sua enorme concha e vem com 2 motores Cummins V16, com potência combinada de 3.244 cavalos. A XCMG também possui uma ampla linha de plataformas para trabalho aéreo, também conhecidas por PTA. Na filial brasileira, a gama de produtos foi atualizada e começaram a fazer as novas pás carregadeiras LW300BR e LW500BR, com motores de 133 e 223 cavalos. O novo rolo compactador passou a ser o XS123PDBR, com motor de 130 cavalos. A linha de motoniveladoras foi atualizada, com o modelo GR1803BR, com motor de 187 cavalos. E a linha XZ de escavadeiras foi ampliada, com o modelo 150BR e 370BR, com motores de 120 e 260 cavalos. A linha de caminhões guindaste também foi ampliada, com os modelos QY30BR e QY90BR, com capacidades de 30 e 90 toneladas. Com isso, a XCMG do Brasil passou a investir na divulgação de seus produtos, além de importar modelos da China. A política agressiva de desenvolvimento de dezenas de produtos diferentes a preços competitivos começou a surtir efeito, sendo que em 2020 a empresa já ocupava a 4ª posição dentre as maiores fabricantes de máquinas pesadas do mundo. No mesmo ano em que a filial brasileira desenvolve a pá carregadeira blindada para desobstrução de vias, que também possui um canhão de água com reservatório de 1.500 litros. A XCMG também abriu seu próprio banco no Brasil para financiamento de suas máquinas. E em 2022, a corporação conseguiu conquistar o 3º lugar no mercado mundial de máquinas pesadas, só perdendo para a corporação japonesa Komatsu e a norte-americana Caterpillar. E na China é a líder em vendas, mas a empresa não dorme no ponto. E nesse mesmo ano de 2022, apresentaram os seus primeiros tratores agrícolas, sendo conhecidos como Série KAT, ainda que não estejam sendo vendidos de fato, sendo que ainda nem constam no site da empresa, eles já estão sendo apresentados em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. E agora, para 2023, a filial brasileira apresenta a linha Ranvan E7 de caminhões elétricos, sendo composto pelo cavalo mecânico E749T, com tração 6x4 e motor de 482 cavalos, cuja autonomia é de 150 km, e o E729R, um bitruque com tração 8x4 e PBT de 29 toneladas, tendo a mesma potência do outro modelo, sendo que a princípio serão feitos em Pouso Alegre, mas com a maior parte dos componentes importados. No ano de 2022, a corporação faturou mais de 5 bilhões e meio de dólares. Além do Brasil e da China, a XCMG possui fábricas em mais 10 países, tendo um total de mais de 14.400 funcionários no mundo todo. E então, pessoal, vocês acham que a XCMG vai se tornar líder mundial? Comentem! Se vocês já viram ou trabalharam com um de seus produtos, comentem também. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço de sempre que deem um like e compartilhem com todos os fãs de máquinas pesadas. E eu me despeço com XCMG no batente. Até logo e fiquem com Deus!